Eu tive muita sorte mesmo, porque quando eu parei de jogar futebol, eu conheci a doutora Tânia e ela aplicou essas ferramentas de fazer a gente enxergar, porque eu saí de casa com 13 anos. 13 anos de idade você é uma criança, você não sabe nem o que você está fazendo na sua vida. Então, eu com 13 anos, eu parei de jogar futebol com 27 anos. Então, com 13 anos, até os 27, a minha vida foi jogar futebol. Então, a primeira coisa, quando eu descobri que eu não ia mais poder jogar futebol por causa da minha lesão, a primeira coisa que veio na minha mente foi, eu só sei fazer isso. Eu só fiz isso a vida inteira. Quantas pessoas pensam assim? Quantas pessoas pensam, eu só sei fazer isso, eu saí disso, o que eu vou fazer? Isso é um limitador mental. Isso é um limite que eu tinha na minha mente. E quando eu conheci a doutora Tânia e ela sentou comigo e ela começou a me mostrar novas possibilidades, me desenvolver, eu comecei a estudar, comecei a entender o outro lado. Aquilo foi um mar azul, abriu-se uma porta que eu nunca tinha imaginado. Mas no início, o maior desafio era o quê? Eu só sei fazer isso. Eu só sei jogar futebol. Se você pegar minha carteira de trabalho até hoje, só tem assinatura de time de futebol. Eu nunca trabalhei de empregado para ninguém. Mas, como eu disse, eu tive do lado uma mentora que me ajudou, que fez eu entender, que fez eu perceber que eu tinha mais capacidade do que eu mesmo via. Porque esse é o ponto. Você tem grandes capacidades, todos nós temos recursos maravilhosos dentro da gente, mas a gente não enxerga. A gente acha que o outro é melhor, que o outro consegue, que o outro... E às vezes, por quê? Porque se eu perguntasse para você agora, como é que está a sua testa, a cor da sua testa? Você não consegue responder para mim. Por quê? Porque a gente vive os outros o tempo inteiro. Então, por isso que é difícil você enxergar em você os seus potenciais. Mas existe um pressuposto na programação neurolinguística que a doutora Tânia ensina, que é, nós temos todos os recursos para fazer qualquer coisa. Se alguém conseguiu, você também consegue. Então, só que, qual é a diferença, então, Michael, do presidente da empresa para o guarda da entrada da empresa? Se eles têm os mesmos recursos, por que um é o guarda e o outro é o presidente? Porque um desenvolveu os seus recursos, outro não. Você pode ter os seus recursos, como eu tinha os meus, e eu poderia não ter acessado eles. Eu poderia estar lá fazendo outra coisa e não ter desenvolvido. Então, você tem todos os recursos, mas você precisa desenvolver esses recursos. E você precisa querer desenvolver esses recursos. Então, eu descobri habilidades, competências minhas que nem eu sabia. Mas para isso acontecer, eu tive que ter o quê? Primeiro, consciência. Eu não queria aquela vida, eu queria melhorar a minha vida, eu queria ser melhor do que eu estava sendo. Segundo, eu queria, porque às vezes as pessoas não querem mudar. Tem um preço para mudar. Tem um preço. Eu tive que largar, inclusive a coisa que eu mais amava fazer, eu parei de fazer, porque eu não tinha tempo, não tinha rotina, que é jogar futebol. Eu adoro, é o meu desestresse, mas eu tive que pagar um preço para chegar onde eu cheguei. E é isso que as pessoas não entendem. Você precisa pagar o preço. Se você não fizer, se eu não tivesse me focado, me determinado a estudar, a ser uma pessoa melhor, eu também estaria pagando outro preço. Talvez não teria o dinheiro que eu tenho, não teria a vida que eu tenho, não teria as empresas que eu tenho junto com a doutora Tânia. Teria uma vida medíocre, de repente. É um preço? É um preço. A decisão é você quem toma. Então, o primeiro passo, e aí uma frase que vocês ouviram muito da Tânia, nada muda. Eu mudo, tudo muda. O mundo não mudou. Quem mudou foi eu. Eu me desenvolvi, eu melhorei, eu criei habilidades, eu desenvolvi minhas habilidades e uso as minhas habilidades a meu favor hoje. Então, qualquer pessoa que está nos assistindo também consegue fazer isso. Uma mudança. E a questão da mentalidade, né? Mentalidade. Toda a mentalidade é treinável, né? Exatamente, desenvolver. Mas, principalmente, eu digo para mim, o fator crucial para mim foi ter um mentor. Porque, alguém que mostrasse que era possível. Exatamente, porque sozinho tu não consegue ver. Porque a gente não se enxerga. Exatamente. E aí, o papel que a doutora Tânia desenvolveu comigo foi essencial para me tornar a pessoa que eu sou hoje. E dentre todas essas habilidades
que tu descobriu que tem hoje e que aprimorou, digamos assim, qual que você elencaria, Michel, para você voltar na época do futebol? Qual delas você levaria de volta para fazer algo diferente? Hoje, eu digo sempre, se eu tivesse o preparo mental que eu tenho hoje, eu teria jogado na seleção. Por quê? Cristiano Ronaldo. Exatamente. Porque é muito mentalidade futebol. Então, assim, hoje, o acreditar... Eu fico assistindo, ontem eu estava assistindo algumas entrevistas de jogadores de futebol e eu consigo me enxergar neles. Porque eu consigo ver como eles se limitam. Por exemplo, eles vai começar o campeonato agora, e qual é a linguagem? O campeonato é muito difícil. É só coisas a gente sabe que não vai ser fácil. Então, só linguagem, e as pessoas têm medo de dizer assim, não, nós vamos brigar pelo título, nós vamos ser campeão. Elas não querem falar, elas falam das dificuldades. E isso é mentalidade, é cabeça. E sempre no negativo. Sempre no negativo, sempre se diminuindo. Diminuindo. Exatamente. E isso acontece com a gente. Às vezes as pessoas têm vergonha de falar. Eu falei que as pessoas têm vergonha de... Vai começar o Campeonato Brasileiro e dizer assim, não, o nosso objetivo é ser campeão. Não, ninguém bota uma meta dessa no início. Todo mundo fica, não, porque é difícil, a gente vai fazer o melhor trabalho. Porque se não conseguir, né? Eles não querem se comprometer. Mas não querem se comprometer. Exatamente. Agora vamos levar isso para a nossa vida. Nossa vida também, muitas vezes, as pessoas têm vergonha de falar de dinheiro. Eu vou ganhar R$1 milhão esse ano. A pessoa não quer falar. Porque, primeiro, ela tem medo de não dar certo. Segundo, ela tem medo de ser julgada, porque se ela falar que vai ganhar e não ganhar, as pessoas vão julgar ela. Vai dizer. E terceiro, chama ela de doida? E terceiro, não, é mais fácil eu ser mais humildezinho. Ela vai ter que fazer alguma coisa para mudar. Exatamente. Então, ela vai ter que sair da zona de conforto. Exatamente. Então é isso. Eu acho que a grande mudança hoje na minha vida é você entender que você pode fazer qualquer coisa.